Boa noite, Wellington. Oi. Joia. Tudo jóia. Deixa eu abrir aqui que eu estou tendo dificuldade para abrir. Está acessando pelo celular ou pelo computador? Não, computador. O guri está me Computador? auxiliando aqui que eu sou meio péssimo em computador. Vai pegar o jeito, rapidão. Tenta abrir aí, filho. Você é de onde mesmo, Wellington? Eu sou de Petrolina, Pernambuco. Ah, do norte, nordeste ali, região. Nordeste. Isso, Nordeste. Eu estou a 750 km da capital, Recife, né? Eita. É interior aí? Isso, é uma cidade interior. É a segunda cidade maior depois de Recife, né? Primeiro Caruaru, aí depois Petrolina. Bom, tem um mercado bom, cara. E assim, eu vejo muito, tem tanto pessoal, aluno, como parceiros, né, da região aí, sofrem bastante por falta de mão de obra. Até mesmo as Isso, empresas grandes estão me contratando para efetivar treinamentos nos funcionários fixos deles, nos eletricistas, pessoal de campo, né? Para poder auxiliar tanto em aspectos de manutenção preventiva como manutenção corretiva. Então, assim, aí na parte do Nordeste, diz que tem muita mão de obra sendo necessária e pouca gente capacitada para poder trabalhar. É uma área muito boa, então, para quem iniciar agora, principalmente com essas crises que está tendo, né? Primeiro veio a pandemia, depois guerra da Ucrânia, agora essa guerra política aqui dentro do país e assim por diante. Então, a falta de insumos, de matéria-prima para poder se trabalhar nesse segmento está cada vez mais sendo apreciado, necessário, e não está tendo. Então, quem tem estoque, quem tem o conhecimento, agora é o momento de se fazer um pé de meia, né? isso. Ô, Edson, eu estou tentando aqui pegar aí. Tá logado aqui, só estou escutando o teu áudio, né? Eu não estou vendo a imagem, nada, né? Nenhuma das abas abertas tá aparecendo. Verifica se a tua câmera não está bloqueada. Não. Não, tá não. Não tá O aparecendo vídeo, dele. cara, aqui não apresenta nenhum problema. Verifica em que você entrou pelo computador, você baixou o aplicativo ou você acessou pelo site? Baixou o aplicativo. Não, o aplicativo foi baixado. Foi baixado, né? Isso. Então já era para apresentar aí. Está entrando pelo notebook? Isso, pelo notebook. Nem a tua imagem eu tô vendo. Vai nessa opção, nesses 3 pontinhos que tem aí. Está escrito Certo. mais. Aí vai ter configuração de dispositivos. Atualizar, tem aqui não. Atalho do teclado, verificar atualizações, configurações. Vai em configurações. Isso, configurações. Pronto, abri aqui. Verifica algum dispositivo de vídeo aí que não esteja aparecendo. De vídeo, veio Moisés. Microfone, alto-falante. Deixa eu ver com o Matheus se ele está me enxergando. Boa noite, Matheus. Fala pra ele, eu vou tentar entrar de novo. Meu guri vai tentar entrar aqui de novo. Sim. Matheus, está me escutando? Bugou totalmente o notebook. Como é? Fechei Ué, tudo e ele tá escutando. tenta fazer assim. Tenta acessar pelo seu celular, ver se aparece a imagem. Eu fechei tudo aqui, só. Oxê, peraí, não. O Matheus também está me ouvindo, mas não consegue ver. Tá tudo fechado a aba. Eu fechei todas as abas abertas. Essa aqui da câmera aí, eu que... Acho que dá webcam. Deixa eu falar com ele aqui. Aí. Deixa eu verificar. Matheus Wellington. Ativar modo. Destaca para todos.
Oi. E aí, Ana? Matheus, oi, Edson. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Matheus. Tá me vendo aí? Não, ainda não. Pouco aparece. Deixa eu ver o porquê que tá ocorrendo isso. Tá bom, ei, a aula tá começando agora, não tô podendo Agora falar. carregou. Agora eu tô te vendo. Vai fazer para todo mundo. Tchau. Oi, Matheus. Foi, agora foi. Apareceu o vídeo? Apareceu. Maravilha. Vamos aqui. Deixa eu ver. Edson, boa noite. Tá me escutando? Você tá logado em 2 locais, Matheus? Não, tô só aqui. Aparece 2 contas aqui em aberto. Deixa eu fechar essa outra aqui. Matheus, Edson. Primeira vez, geralmente é complicado. Se o pessoal não tem muito acesso ao Teams, né? Quem já conhece até que não, mas é a primeira vez que a gente vai fazer isso mesmo. Por isso, essa reunião de abertura. Para a gente falar um pouquinho como funciona, como são os acessos no YouTube, porque através do vídeo privado, com o e-mail de vocês, Gmail, vocês vão ter acesso direto lá no YouTube, não precisa de um aplicativo próprio. A única coisa que precisa é estar logado no YouTube com o e-mail de vocês. Aí a gente vai fazer um teste aqui, fazer um vídeo, fazer a liberação e a gente faz um teste online para saber se está funcionando. Dá uns 5 minutos para ver se entra. O Wellington acho que está com um probleminha lá no computador, ele já está resolvendo já. Tá me escutando ainda, Matheus? Tô. Tá, né? Tá. O vídeo tá aparecendo aí também? Tá, tudo certinho. Tá. Às vezes pode oscilar um pouquinho, dependendo da internet. Hoje, sábado à noite, então, o pessoal tá todo mundo em casa assistindo Netflix, YouTube, tarará, né? Aí consome bastante banda. Matheus, você é de onde mesmo, Matheus? Orleans, Santa Catarina. Ah, do Sul. Aqui do Sul. Santa Catarina, eu tenho o Tony Daré, da região de Santa Catarina, que é aluno da primeira turma. Da segunda e terceira tem gente em Santa Catarina, só que eu não me recordo quem agora. É outro local, que nem eu estava falando com o Wellington um pouco mais antes, Nordeste e Sul, Sudeste, essas regiões têm uma alta demanda desse tipo de serviço e de peças também. Está faltando muito insumos no mercado. E nessas regiões não estão tendo mão de obra capacitada para fazer esses tipos de serviços, esses tipos de manutenção eletrônica industrial. Então é um mercado que quem iniciar agora, né, vai ter assim uma boa perspectiva de futuro aí. Edson, você está me escutando? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Chegou de viagem? Cheguei, estou aqui Tá meio no hotel? corrido aqui, mas preparando aqui. Sim. Hoje é mais uma reunião para a gente identificar como vai ser os acessos ao sistema, o acesso no YouTube, delimitar o dia e horário que fique propício a todo mundo, tá? Vai ser uma reunião rápida, acredito que no máximo uma hora a gente consiga resolver. E também eu trouxe aqui 2 equipamentos para a gente fazer uma certa dinâmica. A gente vai fazer uma abstração, ou seja, utilizar a imaginação para a gente conseguir enxergar a energia elétrica fluindo por todos os meios. É o melhor método para reparos, principalmente eletrônicos industriais, no segmento de potência. As bases, indiferente de qual seja a marca, modelo, potência do inversor ou soft starter, as bases principais que regem todo o sistema de funcionamento dele são idênticas. O inversor de frequência, ele, indiferente de qual seja a alimentação, alternada ou contínua, desde que esteja na amplitude adequada, ele vai receber essa energia, retificar ou garantir a retificação no sentido correto.
armazenar essa energia numa amplitude em corrente contínua, um sistema de controle que em toda a área eletrônica industrial vocês vão ter um sistema de controle com um algoritmo, um software dentro que executa as funções necessárias e modula na sua saída uma tensão em amplitude e frequência alteráveis. Isso é o papel do inversor de frequência. É a base fundamental, seja qual for o modelo de inversor de frequência. Seja um inversor de tensão, que é esses inversores que convertem 12 volts para 120, para 220 volts na saída, ou seja um inversor industrial, que trabalhe com média tensão e propicia ali um funcionamento do motor de 1000 HP. As bases que regem o funcionamento deles vão ser as mesmas. A Soft Starter tem uma diferença mais significativa. Ela possui alguns princípios, porque, como eu disse, nessa explicação simples, o inversor ele pega a tensão e converte, ele transforma a energia do jeito que ele quer. A Soft Starter ela não faz essa função. A Soft Starter ela pega uma determinada energia, sincroniza o sistema de controle dela com os sinais provenientes dessa energia primária que está na sua entrada e controla apenas ela. Ou seja, ele delimita pontos de potência que são liberados gradativamente. Então, o Soft Starter, por um lado, é mais fácil de se reparar, mais seguro também, porque ela não armazena energia, porém, ela é mais chata no sentido de ter que sincronizar o seu tempo. E, como sabemos, a energia elétrica ela flui em média, na grande maioria, é 60 Hz. Ou seja... Saiu. Oi, Wellington. Não, é porque apareceu a imagem aqui e saiu. Estou tentando aqui. Vai falando aí que eu vou escutando pelo áudio. Você não está conseguindo me ver ainda? Wellington? Não sei se a internet dele... Edson, Matheus, vocês estão conseguindo me ver, me escutar bem aí? Como é que tá? Eu tranquilo. Tá. Aqui tô 100%. Tá. De qualquer forma, Wellington, caso você não consiga ver agora, essa aula ela está sendo gravada, tá? E logo depois que a gente termina, em média, é 1-2 horas depois que a aula termina, eu subo ela para o YouTube e já libero acesso para todos vocês. A reunião geralmente é aberta ao público em geral, porque não tem muita explicação aqui, é mais delimitações de temas como a gente vai tratar. Então, voltando ali naquela parte da soft, como eu estava dizendo, a soft, então, ela controla, então ela precisa sincronizar os pulsos de entrada, e como sabemos, a energia elétrica tem um trabalho em média de 60 Hz, ou seja, são 60 ciclos em 1 segundo. Então, nós temos ali um tempo médio entre cada ciclo de 16 milissegundos, que é um tempo muito rápido para o ser humano, mas para a máquina é até em termos lerdo. Porém, dentro desse range de tempo, esse processador tem que analisar, buscar as informações e disparar no tempo certo, adequado para que ela faça o corte da onda. Então, a base de toda soft, seja o mesmo princípio de uma soft start no motor DC, ela gera uma rampa, então ela corta a energia. Ela não deixa passar tudo de uma vez, ela vai cortando, liberando gradativamente cada vez mais, até que ela libere 100% energia. Isso é uma soft starter, partida suave. A base de funcionamento dela é idêntica. O que vai mudar em todos os dispositivos eletrônicos de potência vai ser as características e topologias eletrônicas. Por exemplo, um utiliza um gate driver, um 3120 ou 3150. O outro utiliza um optoacoplador, um HCPL 312, 316J. Essas topologias eletrônicas mudam, mas a base é idêntica, galera. Então, no treinamento, eu foco que vocês aprendam isso. Vocês vão aprender as bases fundamentais desses dois elementos de trabalho, que é o inversor de frequência e soft starter, e sim topologias distintas. A gente não consegue absorver todas as topologias que são apresentadas no mercado atual, porém, conhecendo a base e conhecendo um pouco dessas topologias já existentes, é só análise.
a questão de analisar, buscar num datasheet as informações corretas, buscar traços característicos, imaginar o fluxo elétrico trabalhando dentro dessas placas eletrônicas, a gente consegue definir o que está acontecendo, por que está acontecendo e como está acontecendo. Deixa eu só responder aqui, estão me chamando, só um pouquinho, galera. Deixa eu só... avisar que eu estou em aula, aí depois eu respondo. Deixa eu ver o Cássio. Estão apanhando, já cliquei na reunião, não entrar em nada. Sim. Só auxiliar aqui, galera, o Cássio a entrar, acho que ele está com algum probleminha. Não estou conseguindo, estou apanhando. Já cliquei na reunião, no entrar. Vamos ver se ele consegue acessar. O Wellington está caindo, acho que a internet dele está ruim mesmo. Fala, Wellington. Tô tentando aqui. Eu tô te vendo. Tá. Pronto, agora deixa eu ver aqui. Sim. Tá me vendo aí? Não. Tá indo. Acessa direto pelo seu celular sem baixar o aplicativo. Como se fosse acessar através do browser. Vê se aparece a imagem. Que o Edson e o Matheus aqui, com eles está ok. Acho que o Cássio está apanhando um pouco para acessar. Isso. Parece que tá indo aqui. Tá pedindo para entrar. Cadê? A câmera já tá ativa. Alguma coisa que tá tendo ali. Essa primeira aula é mais para isso mesmo, tá, Wellington? É mais para a gente discutir alguns pontos e auxiliar todo o processo para iniciar as aulas. Beleza. Hoje não é considerado como uma das aulas. A gente vai ter, fora essa reunião, mais 10 aulas aí para poder trabalhar. Tranquilo. Mas vai tentando que eu estou aqui para auxiliar. Também vou auxiliar no Cássio aqui, que não está conseguindo ingressar agora. Cássio. Hã? O Cássio está abrindo uma reunião nova. Deixa aí para ver se aparece a tela aí. Agora deu. Quando fecha aqui, sai. Quando fecha uma tela aqui, aí sai tua imagem. Mas você está me vendo ou não? Não. Tem uma telinha aí. Tem uma tela aqui, aí quando você fecha a tela para visualizar você, aí não vai, ele vai mudar aqui no... Deixa eu ver aqui. Sim. Deixa eu tentar auxiliar o Cássio aqui. Deixa eu mandar o link novamente. Compartilhar com o vídeo. Esse vai. Hein? Não. Pede para entrar na conta. É porque assim, como se vocês tiverem conta da Microsoft 365, aí vocês logam com ela. Mas como muita gente, boa gente, quantidade de pessoas não tem, é só acessar como convidado. Aí vocês vão ter acesso ao áudio e vídeo normal dentro da reunião que eu criei. Certo, tá lá, Moisés. Assim, logado, você já está logado. Eu estou conseguindo te ver. Eu estou achando que no teu software aí, deve ter algum bloqueio para você ver o meu vídeo, mas aí está do seu lado. Pelo celular você conseguiu acessar, Wellington? Não tentei não, porque meu celular tá tão cheio aqui. Tem que Tá apagar pesado? um bocado depois. Tá bem pesado. Já baixou.
Manda pra mim. Deixa eu ver. Vou te mandar e-mail. Pô. Você acessou pelo celular agora? Tá entrando. Tem 2 contas suas aqui. Wellington? Oi? Você logou e saiu, você tentou acessar pelo celular? Meu filho tá tentando logar aqui pelo celular dele. Uhum. Ver se vai aqui pelo celular, aqui pelo computador tá complicado para ir. Eu tô vendo a tua imagem daqui. Você Eu tá no tô vendo que laboratório aí? tá ligada. Oi? Tá no laboratório aí? Isso. Cássio. Deixa eu só mandar um e-mail pro Cássio aqui. Com o link da aula, senão ele vai conseguir acessar. Mensagem. Ei, nada. Essa mensagem aqui. Manda pra ele aí a foto. Isso aí é de outra coisa. Você abriu o web WhatsApp no computador para acessar o link, né? Ou não? Isso. Foi. Uhum. Tá normal. Ele vai vir pelo celular. O celular aqui também não tá indo, não. Peraí. Isso não conversa. Alguma coisa aí, mano. Não é por aí, não. Se o Cássio acessa. Mas pode abrir como convidado. Quem é que tá aí também, Edson? Tem eu e tem mais quem aí? Tá o Edson, o Matheus. E estou aguardando o Cássio ver se ele consegue acessar aqui pelo computador. Uhum. Você já reiniciou seu computador, né, Wellington? Não, Não? não. Tá. Você baixou o Microsoft Teams, né? Isso. Tá. Faz o seguinte, sai dele, tenta Certo. acessar, mas não sendo pelo aplicativo. Ele vai pedir para você se você quer acessar pelo aplicativo ou se pode ser do próprio browser, próprio navegador. Aí você acessa pelo próprio navegador. Já fez pelo... Vamos... A gente tá acessando pelo navegador, só que sempre tá pedindo a conta. Aí você vai ter embaixo ali, entrar como convidado. Cadê aí? Tá.
É que não vai adiantar muito que você não está vendo, senão eu fazia aqui para a gente testar como é que funciona ele. Cássio. Em opções de entrada? Aí, você está pelo navegador? É, pelo navegador. Isso, aí vai ter bem no meio, continuar neste navegador. Pronto, Então, já ele te apertei. dá 3 opções, né? Entrar como É. Microsoft Teams, aí no meio vai estar entrar como entrar nesse navegador. Já apertei já. Aí agora tá pedindo a conta. Aí deve ter uma opção entrar como convidado. Tem só opções de entrada. Vai nessas opções de entrada. Pronto, aí tem aqui entrar com uma chave de segurança, entrar ou entrar com GitHub. Ou contas pessoais. Só aparece isso. Não deveria aparecer. Deixa eu ver aqui. Tira uma foto no grupo. Ele vê. Ó, vou te tornar um participante. Ver se muda alguma coisa para você aí. Aí que tá aparecendo, eu mandei até uma foto aí pra tu. Aí tá a opção que aparece essas duas aí. Não, não é nenhum desses dois. A gente tem conta na Microsoft, só que dá erro quando entra. Vou logar aqui e vou pedir pra mandar foto. Não, pelo navegador, né? É. Tentando encontrar aqui, não tô achando nenhum tipo de falha dentro do sistema. Até mesmo porque o Edson e o Matheus, eles estão visualizando normal. Então, assim, só indica que tem alguma coisa do lado daí, ou algum tipo de acesso. Às vezes, por conta da internet, pode estar com... Você tá com o antivírus ligado aí? Tá, deixa eu dar uma olhada se tá ligado. Eu vou mandar uma foto aqui, peraí. Ó, o que aparece aqui pra gente é esse erro aqui, ó. Sim, deixa eu ver. Vou mandar aí. Só que você entre. O Edson, Oi, pode falar, Edson. Cássio conseguiu entrar. Boa noite a todos aí. Cássio conseguiu entrar. Boa noite. Opa. Cássio, Ah, é que você entrou como Edson Amorim, apareceu aqui. Agora que eu vi. Ah, Você colocou lá no convidado, lá você colocou meu nome. eu nem escrevi nome. Quem me dera fosse Edson Amorim com conhecimento. Depois eu mudo lá. Não, tranquilo. Tá conseguindo me ver aí, Cássio? Oh, perfeito. A gente tá com problema no duelo, então eu consigo ver ele. Acho que você também tá conseguindo ver o vídeo dele aí, né? Mas ele não consegue. vendo o Você tá vendo o vídeo do Cássio aí, Wellington? Ou também não? não, tô não. De ninguém. O Edson, eu tô vendo ele. Sim. O Opera tá pedindo pra gente atualizar o VPN do computador. É muito Edson aqui hoje. Tem. Eu tenho outro Edson Bueno, mas é que ele escreveu Edson Amorim, mas na hora de colocar o nome como convidado, eu acho que ele colocou o meu nome. Entendi, né? É o Cássio, ele. Não, Pergunta aí para Edson aí, eu falo, pô, será que é comigo aqui? Estou vendo todos aqui. Tá? Turma do Zé. Não, ainda pergunta, ué, você é meu xará até de sobrenome? Jesus amado. Wellington, Oi. assim, para você não ficar totalmente por fora ali, vai escutando. Depois Pronto, dessa. tranquilo. Tudo isso que a gente falar aqui,
eu vou subir para o YouTube, aí vai estar o vídeo completo lá. Isso, beleza. Aí você dá uma revisada na imagem. Enquanto isso, vamos... Hoje não, que vai ficar tarde. Mas me lembre, segunda-feira, a gente fazer um teste de conexão. Pra gente tentar resolver isso daí. No período da tarde. Não. Beleza, então. Beleza? É que nem agora também eu vou explicar um pouco de conteúdo. Cássio, você é de onde mesmo? Caraguatatuba, São Paulo. Ah, você está aqui perto de casa, então. Mato Grosso do Sul. Ah, tô. Do outro lado. Tá mais perto do litoral ou tá para o interior? É litoral aqui. Ah, então tá longe. Nem com o aplicativo tá aberto, assim, nem como é que tá escutando. Tá, então, galera, eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui, mas eu vou falando tudo, tá, Wellington? Gente, qualquer beleza, coisa, tranquilo. Lá você acompanha lá no YouTube, que eu devo subir ela lá. Certo. E se o senhor abrir uma reunião? Primeiro, então, vou me apresentar. Meu nome é Edson Pedroso de Amorim Júnior. Minha formação, eu sou engenheiro eletricista e proprietário da empresa Galaxy OS, Engenharia Eletrônica. Aqui a gente atua tanto no segmento de manutenção eletrônica industrial, quanto no segmento de projeto eletrônico industrial ou de sistemas semi-controlados. E algumas outras projetos mais voltados a âmbito social e por diante. Desde que esteja contido na região de tecnologia voltada à eletricidade, à energia elétrica, eu consigo manipular aqui. Não sei se vocês já viram lá o projeto da Monster Bike, alguns vídeos implementando sistemas mobile com controle por Alexa, dispositivo Alexa, assim em diante. Então, nós não focamos só no segmento de manutenção, mas sim no desenvolvimento de tecnologias voltadas à aplicação elétricas. Tem que trocar a minha tela. Então, o porquê que é importante de, quando formos fazer uma prática, termos a base bem estipulada do conteúdo a ser tratado. Não adianta a gente chegar aqui e fazer um curso totalmente prático se a gente não consegue delimitar como funciona, quais são as funções, quais são as formas de ondas que são encontradas, quais são as características, os tipos de funções matemáticas que você deve manusear. Por exemplo, para encontrar a tensão de pico da rede elétrica, uma função simples teoricamente, mas você pega lá a tensão da rede, multiplica ela pela raiz de 2, você vai encontrar a tensão de pico. E o porquê que é importante a gente conhecer a tensão de pico da tensão alternada que você vai trabalhar? Porque dentro do inversor, após a retificação, provavelmente você vai encontrar um valor muito próximo da tensão de pico. Às vezes não é o valor exato, mas é muito próximo. Por que não é exato? Porque a tensão que você calculou é uma tensão de pico de uma onda sinoidal. E você tem o famoso ripple. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Cadê? Aqui. Aqui e sobe. Maravilha. Aqui. Deixa eu ver quem está acessando aqui. Matheus. Que a caneta não quer pegar. Ah, tá. Deixa eu subir. Pegar uma caneta aqui, caneta. Exemplificar para ficar melhor. Nós temos na nossa alimentação uma tensão alternada. Então, que tem esse formato de onda. Ora, o fluxo de corrente elétrica está num sentido positivo, ora, o fluxo de corrente elétrica está num sentido negativo. A tensão RMS, ou tensão eficaz, RMS. Oi? Já foi. Conseguiu? Agora conseguiu.
Maravilha. Então, a tensão RMS, que é a tensão eficaz, é a parte desse sinal alternado que promove trabalho. E ela tem a seguinte característica. Por exemplo, se você pegar lá na tomada 127 volts. 127 volts é a tensão RMS que essa onda trabalha. Porém, a tensão de pico, ou seja, VP, ela vai ser igual a tensão RMS vezes a raiz de 2, que é a tensão que a gente encontra aqui na máxima amplitude desse sinal. Então, 127 vezes a raiz de 2 vai dar aproximadamente 1,79 volts, 180 volts aproximadamente. Calculando de cabeça, tá, galera? Não estou sendo tão exato. Mas essa é a tensão que a gente encontra aqui, ó, bem nesse ponto. Por que eu estou falando sobre isso e manuseando? Deixa eu apagar um pouco aqui para a gente ter mais espaço. Cadê? Caneta. Aqui. Porque dentro do inversor de frequência, nós não vamos encontrar tensão alternada. Nós vamos encontrar uma tensão em regime de corrente contínua. Essa tensão vai ser retificada, passando por seja um sistema retificador passivo, com retificadores do método tipo diodo, ou retificadores dinâmicos, que são utilizados pontes semicontroladas. Seja qual for ela, nós vamos encontrar a tensão de pico do sistema em formato de corrente contínua. Por quê? Porque ela vai retificar a onda. Então, ela pega esse semiciclo, do semiciclo negativo, inverte a sua polaridade, formando assim este sinal. E o porquê que eu disse que ela não vai ser exatamente o valor de pico, mas muito próximo. Se não houver carga na saída do inversor, nós vamos encontrar a tensão de pico, porque não tem o consumo de corrente. Caso tenhamos carga na saída do inversor, essa tensão tende a dar uma leve queda dentro do sistema do link CC, por conta desse ripple, ou seja, dessa pequena variação que existe dentro dela, entre os sinais retificados. Isso vai propiciar que no link CC, dentro dos capacitores, ele estabilize a tensão, tentando, não quer dizer que ele vai deixar 100%, mas deixando o mais próximo, ó, essa onda retificada, vamos por mais aqui. Vamos supor que ele retificou 2 semiciclos. Ó, se a gente for acompanhar aqui a tensão, tem o ripple, tem o ripple, tem o ripple, tá vendo? Então o sinal fica assim, ó. Não fica 100% contínuo. Porém, o capacitor ele tem a capacidade de armazenar energia. E se o consumo do inversor de frequência for menor do que a capacidade do capacitor segurar essa tensão, ele tenta deixá-la o mais contínuo possível. Ainda vai haver uns pequenos espúrios, mas nada que se possa provocar algum dano maior. Então, essa é a característica. Por exemplo, em um inversor de 120, vamos por 220, mais comum. Tem 127, mas aí já é outro sistema. Não vou embaralhar a cabeça de vocês agora. Ô, caneta, vem aqui. Um inversor que trabalhe com 220 volts, alternado, corrente alternada, no link CC, quando formos fazer uma análise no link CC, qual a tensão está no link CC, qual deve ser o valor que eu encontro lá? Se alguém souber, pode responder, galera. É 220 vezes a raiz de 2. Isso. Então, lá no link CC, nós temos que encontrar um valor próximo de 311. E por que também é próximo? Porque não é sempre que a gente tem um 220 estável, perfeito ali antes de estar trabalhando. Às vezes você tem só 200 volts. Às vezes você tem 230 volts. Aí eu quero definir qual que é a tensão. É só pegar, mede com o multímetro, a tensão na entrada, multiplica pela raiz de 2, e nós vamos encontrar a tensão em corrente contínua que deve haver no link CC. Vou apagar um pouco aqui.
eu estou com um inversor que está com 230 na entrada. Então, em corrente alternada. No link CC, eu devo encontrar 230 vezes a raiz de 2. Vou pegar uma calculadora aqui para ser mais exato. Raiz de 2 vezes 230. Então, eu deveria encontrar lá neste link CC o valor de 325,26 volts. Beleza. Ah, mas eu não encontrei 325, eu encontrei 318. Perfeito, está num range bacana. Você tem perdas dentro do sistema. A energia entra, é retificada, passa por um sistema de bypass, de pré-carga, seja qual for a topologia, e aí sim vai ser armazenada no capacitor. Então você tem aqui no processo algumas perdas. Por exemplo, dependendo do retificador, idealmente, um diodo, ele deveria haver uma queda de tensão de 0,7 volts quando passa energia por ele. Mas, em média, o mais comum é a gente encontrar 0,5, 0,4. Você tem as próprias trilhas de condução, que todo material condutivo também é uma resistência. E dependendo da potência do inversor, esse material condutivo tem uma bitola maior, que proporciona, às vezes, uma resistência maior e alguma certa perda de tensão aqui também. E outro fato em levar em consideração são os multímetros. Principalmente multímetros chineses, multímetros Minipa mesmo, cara, cansei de comprar Minipa, que possui variações de medições, de aferições de valores. Mas isso não implica que ele é ruim, que ele está estragado. Não. É que às vezes a tecnologia ali envolvida tem uma certa ineficiência. Então, se você fosse fazer para ser muito preciso, tenha 3 multímetros de marcas distintas e características distintas e faz a medição com eles, com 3. Quer saber o valor mais próximo? Pega, soma o valor dos 3 e divide por 3 para ter uma média ponderada ali. Mas, assim, tudo isso aqui não vem ao caso, tá, galera? É bem mais simples do que parece. Então, conhecendo essas características de cálculo, são cálculos simples, mas que a gente deve conhecer e o porquê que deve conhecer também. Ah, não é só porque o professor Edson falou que tem que calcular. Não, galera. E eu mostro o porquê que você tem que calcular, porque você precisa entender e abstrair essas informações, principalmente na hora de fazer a análise didática, aquela imaginação, abstrair os fatos de como está acontecendo. Outro cálculo importante também é o cálculo da tensão de fase-fase. Por exemplo, a gente encontrou aqui qual que é a tensão de pico da rede alternada, que é a tensão RMS multiplicado pela raiz de 2. Isso aqui é tensão de fase neutro, por exemplo. Fase neutra eu tenho 127 volts. Fase eu tenho 220 volts. Por que eu não tenho o dobro do valor de fase neutro? Porque o valor da tensão de fase é a tensão RMS vezes a raiz de 3. Esse aqui é o valor de fase. Então, por isso que temos um pouco dessa discrepância. Muita gente fala, eu colocar 227, eu vou ter 254 volts. Não tem, porque não se soma elas. Ela é um vetor, é um fasor com um atraso de 120 graus entre cada fase. Então, nós temos 127 volts aqui, 127 volts aqui, 127 volts aqui. Então, para calcular ela, por isso utilizamos VRMS vezes a raiz de 3. Notem uma coisa bem bacana, eu vou mostrar para vocês isso agora, em relação a esses cálculos ainda. Eu encontrei a tensão de fase, que é 220 volts. E isso aqui no meu estado, tá, galera? Em alguns estados, principalmente ali na região do Nordeste, tensão de fase neutro é 220 volts. Então, a tensão de fase, você vai ter 380 volts.
Então, você tem a tensão de fase igual a 220 volts. Essa tensão é a tensão RMS, que é a tensão eficaz promovida entre essas duas fases. Esse 220 volts, a tensão de pico dele vai ser 220 volts vezes a raiz de 2. Novamente, sempre que pegarmos, indiferente se é fase ou fase neutro, se pegarmos o valor eficaz dela para encontrarmos a tensão de pico, que é a tensão que a gente provavelmente vai encontrar no link CC, é só multiplicar pela raiz de 2. Então, dando os 311 volts aqui. Agora, indo um pouco mais além, senão eu empolgo aqui, a gente vai ter 3 horas de aula numa abertura. Então, qual é o método que eu utilizo, principalmente no questionamento, galera? Compromisso urgente, por isso não consegui. Tá. O método que eu utilizo em tudo. Eu acho que, assim, até na vida a gente deve utilizar esse mesmo método. É um método, eu utilizo ele inversamente. O reverso dele é o mais utilizado na indústria para se obter mais conhecimento e desenvolver metodologias e tecnologias voltado a processos de produção, de criação e etc. Que é o Golden Cycle. É um método que ele aplica 3 questionamentos. No original, eles utilizam o porquê, o como e o que. Eu utilizo ele reversamente porque eu utilizo o que, como e o porquê. Neste caso aqui, o que o inversor utiliza? Ele utiliza energia elétrica. Então, é de suma importância que vocês já tenham isso uma base, tanto em elétrica quanto em eletrônica. Dos perigos que ela promove, dos efeitos que ela promove. No caso, a eletricidade promove ali 5 tipos de efeitos. O fisiológico, o efeito químico, o efeito térmico, o mecânico, etc. Então, a gente precisa conhecer esses comportamentos para entender como cada dispositivo sequencial, porque tudo na vida é sequencial. Não dá para você fazer um bolo simplesmente colocando ali de qualquer forma. Você precisa seguir uma sequência de passos. Coloca ali, por exemplo, o trigo, mede a quantidade de trigo, mede a quantidade de manteiga, de ovo, de leite. Então, uma sequência de passos. E assim como na vida, nos sistemas eletrônicos também é uma sequência lógica de passos, uma sequência analógica de funções dentro das placas, dos dispositivos, dos circuitos que promovem um resultado específico. Como o inversor utiliza? Nesse caso, a gente vai aplicar essas funções. Como ele utiliza energia elétrica? O inversor de frequência, ele pega a energia elétrica, retifica a energia elétrica. Vou falar o básico, depois eu entro em funções mais específicas, tá, galera? Nas próximas aulas. Mas o básico pega-se a energia elétrica, retifica a energia, armazena a energia, modula a energia na saída. Então, cada passo desse é um sistema. Como ele retifica? Já falei, ou com retificadores simples ou retificadores dinâmicos. Como ele armazena? Ele pode armazenar em links, dentro do link CC, que são formados por grupos capacitivos. Um capacitor ele tem uma característica, quando ele é muito bom, o capacitor está com boa qualidade, no momento de carga, quando ele está vazio, ele se comporta como se fosse um curto-circuito, drenando toda a corrente possível do sistema. Então, tem um artifício entre o sistema de retificação e armazenamento que propicie, no momento de carga de todos os inversores de frequência, um controle de corrente. Por que é feito esse controle de corrente? Tá vendo? Então, a gente está chegando cada vez mais num questionamento. A gente consegue ir a cada passo, a cada leque que a gente abre de possibilidades dentro do inversor, das tecnologias eletrônicas, a gente encontra um questionamento. E esse questionamento deve ficar bem visível, bem esclarecido quando você imagina esses fatos. Agora, o porquê? O porquê que o inversor utiliza energia elétrica de tais maneiras que a gente já
falou por cima. Por que ele faz isso? Ele utiliza esses parâmetros, essa forma de alimentação, para promover um controle em motores de indução trifásico, para promover uma conversão de energia elétrica em corrente contínua para corrente alternada, vai de acordo com a aplicação. Mas então a gente tem essas três bases. O que, como e o porquê. A gente sempre se questionando dessas três formas, a gente consegue chegar em resultados mais específicos. Aqui é só já está naquele material de apoio que eu mandei para vocês, que é a eletricidade. Que de forma resumida, ela pode ser explicada, a eletricidade, como os efeitos provocados por cargas elétricas em desequilíbrio ou movimentação, oriundos de partículas subatômicas, no caso, o elétron. Isso aqui é um pouco mais distante, mas faz parte de todo o processo. Por quê? Porque a gente vai trabalhar em 100% dos casos com eletricidade. Então, a gente precisa conhecer como ele se comporta. Imaginar que um elétron deste daqui está se deslocando em fluxo ordenado, seguindo uma trajetória de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial, efetuando neste caminho diversos trabalhos. Seja ele uma atenuação, por exemplo, a gente tem ali 12 volts de diferença de potencial entre o negativo e o positivo, o VCC. Entre eles, a gente coloca lá uma aplicação com 2 resistores. Os resistores vão ter a função de controlar, ou seja, impedir, restringir parte do fluxo elétrico, deixando passar uma certa quantidade. Essa energia elétrica que circula esses pontos vão promover trabalho. No resistor, provavelmente, eles vão aquecer um pouco o resistor, trocando elétrons por essa barreira de passagem elétrica em forma de calor, gerando atrito entre as suas partículas subatômicas, gerando calor. E entre esses 2 resistores que acabamos de falar, teremos uma certa atenuação. Se os resistores forem de valores iguais, significa que a gente, naquele ponto central entre os resistores, vou até desenhar que fica melhor aqui. A gente tem aqui os 2 resistores. Aqui a gente tem o VCC e aqui o GND. Então, o fluxo de elétrico, para efeitos de estudos, o fluxo elétrico vem do mais para o menos. Para um efeito real, os elétrons se deslocam do GND para o VCC. Mas isso não vem a nós nos atrapalhar. Só vai variar o sentido correto de corrente elétrica. Então, como eu disse, se esses resistores tiverem um valor idêntico, tipo Rx, significa que vamos dividir a tensão no meio. A diferença de potencial neste ponto aqui vai ser a metade da diferença de potencial encontrada aqui. Então, isso aqui é o mais básico, é o mais básico do básico da eletrônica. É esse tipo de sistema, um sistema divisor resistivo. O básico do básico. Então, essas características a gente precisa já ter em mente para a gente conseguir delimitar estratégias para efetuar reparos. Por exemplo, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Não, esse aqui não fez. Não. Já mandei para vocês, já expliquei ali mais antes a questão dos cálculos. Ó, esse aqui é um pequeno vídeo que eu fiz há um tempo para vocês terem uma ideia. Opa! Saiu, deixa eu ver aqui. Voltar a tela. Cadê aqui? Para vocês terem uma ideia que uma cagada pode fazer. Não sei se alguém já viu esse vídeo lá no canal. A gente ligou aqui a ponto de estourar um varistor. Esse aqui foi proposital, justamente para a gente fazer esse vídeo e demonstrar o que acontece nesse instante. Isso aqui é um varistor atuando. A gente colocou ele um pouco em câmera lenta justamente para vocês verem
um manuseio errado que pode provocar o risco à saúde de vocês. Então, dinheiro, galera, é só trabalhar e ganhar. A saúde de vocês, uma vez que vocês perderem, é difícil de recuperar. Então, todo cuidado possível tenham. Manipule. Eu estou usando EPI demais, demora demais. Não importa. É melhor perder 2 minutos colocando a porra de uma luva e um óculos de proteção do que passar o resto da sua vida cego porque um estilhaço ou uma porcaria dessa atingiu o seu olho. Então é a dica que eu dou para todos vocês. Eu sou engenheiro eletricista, adoro eletricidade, mas sou cagão. Não gosto de tomar choque, não gosto de me queimar trabalhando nesse segmento. E é a dica que eu sempre vou mostrar para vocês. Tenham cuidado, todo cuidado possível. Esse é um inversor pequeno, de 2 cavalos, esse inversorzinho aí que eu explodi. Eu explodi há um tempo atrás de 350 cavalos. Graças a Deus, esse inversor estava dentro do invólucro, trabalhando, explodiu e ficou lá salvo, as pessoas salvas. Tive que consertá-lo, tive um prejuízo, mas não tem problema. Ninguém morreu, ninguém teve algum tipo de sequela por conta disso. Tomem cuidado. Link CC, de grande porte, às vezes o cliente queimou o inversor lá na fábrica, um inversor grande aí de, 100 cavalos. Tem um Link CC que armazena uma certa quantidade de energia. Todo Link CC, tanto por proteção quanto um sistema de equalização, ele vai ter resistores em paralelo, que promovem a drenagem com o tempo destes capacitores e promovem a equalização da tensão sobre eles. Porém, vamos supor que esses resistores em paralelo deram falha, deram um problema, e ele não desarmou. Você acha que ele descarregou e vai lá e mete a mão sem EPI. O que vai acontecer? Você vai para baixo da terra. A corrente no Link CC de um inversor de 100 cavalos é alta. Se não for para baixo da terra, alguma sequela que seja pequena vai ficar. Então, galera, tomem cuidado, se cuidem, descarreguem. Chegou um capacitor de grande porte? Descarreguem. Mas está descarregado. Garanta que está descarregado. Ninguém vai fazer alguma coisa para garantir a sua saúde, só vocês. Então, se cuidem quanto a isso. Antes de eu começar a falar aqui, eu estou com 2 plaquinhas, eu vou compartilhar o vídeo para a gente fazer essa abstração, essa imaginação de como funcionam os sistemas. Mas para todos vocês, que dia seria bom para que executarmos as aulas? Dia durante a semana, dia no sábado, na terça, na sexta, que dia que fique bom? Para mim, qualquer dia não tem problema, né? Sendo à noite, normal. Sim, de preferência ser noite, porque todo mundo aqui trabalha, né? Então, durante o dia está em foco. Assim, nas outras turmas a gente tentou fazer no sábado, a gente começou até, fez algumas semanas no sábado, só que viu que durante a semana era mais beneficente para todos. Por quê? No sábado você está cansado da semana inteira e você quer sair, quer fazer alguma coisa, você acaba ficando preso aqui na aula. Então, durante a semana era melhor. Não sei se para vocês também vai ser. Da minha parte, tranquilo, né? Sei dos colegas, né? Sim, Edson, Cássio, Matheus. Para mim, sendo à noite, qualquer dia também. Normalmente, que horário que começam as aulas? Esse mesmo horário. Às 20 horas? Isso, às 20 horas, horário de Brasília. Para mim, na semana também é bom. Segunda? Segunda é um bom dia para mim. Segunda ou quarta? Quarta? Para mim é mais complicado, mas segunda, quarta, sexta ou sábado, aí a gente consegue ficar tranquilo. Tá, vamos tentar fazer assim então. Vamos ver na sexta. É bom para todos? Não, sexta agora tem a última aula da turma 3. Quarta-feira. Para mim é positivo. Pode ser. Bom, então tá. Então fica quarta-feira. O horário, vocês querem um pouco mais cedo? Porque para mim, aqui, para alguns locais de vocês é 20 horas, mas aqui ainda é às 19.
Para mim, durante a semana, teria que ser às 20 horas. Às 20 horas mesmo? Isso. Ótimo. 20 Não, horas. eu digo porque às vezes é muito cedo. Às 20 horas geralmente dá o tempo do pessoal chegar do serviço, que chegam às 6, 6 e meia, né? Tomar um banho, comer alguma coisa e ficar relaxado para poder trabalhar, para poder executar. Então, vamos fazer assim, vamos na quarta-feira, às 20 horas, aí a gente vê. Caso fique ruim, para alguém pode falar que a gente tenta alternar isso daí. Tá, então fica quarta-feira, às 20 horas, eu vou mandar no grupo depois. Lá no grupo eu mandei um link de uma página onde já tem algumas aulas. Tem aulas auxiliares, que vai discutir basicamente aquele conteúdo que eu mandei para vocês no formato teórico lá. Tem aquelas aulas auxiliares, tem já algum conteúdo aplicado para manutenção também, mas é básico porque ela é aberta para qualquer um. Não faz sentido abrir todo o conteúdo para qualquer um, sendo que vocês precisam pagar para isso, né? Então, já tem as aulas auxiliares, tem as aulas especiais, que são vídeos que ensinam a fazer gigas de teste para SCR, para Tirestor, ensinam como funciona esses componentes, ensinam a fazer aquela giga de teste com as 3 lâmpadas, na verdade com 6 lâmpadas e diodos, para poder identificar o disparo de cada semiciclo. Então, tem bastante já conteúdo aberto para vocês, fica naquele link. Essa aula mesmo, assim que eu subir ela para o YouTube, também já vai ficar naquele link, é só acessar através dele. Na aula de abertura, não há necessidade de estar logado no YouTube. Porém, na aula de quarta-feira, sim. Eu vou precisar de um e-mail Gmail, tá? De cada um. Depois me manda no privado. Pode ser o e-mail que você utiliza no teu celular, se for Android, você precisa ter um e-mail para poder ter a conta lá e baixar aplicativos. Pode ser aquele e-mail, não tem problema. Por que isso? Porque quando você acessar o YouTube, esse link das aulas, ele vai estar privado com acesso restrito só para quem estiver com esses e-mails. Aí eu já libero lá. Essa de hoje vai estar liberado de forma geral. Tá. Em questão de diagramas, eu vou fornecer alguns diagramas para vocês, para vocês acompanharem, do CFW 10, 08 e de Soft Starter SSW 05. Até mesmo para a gente fazer essa questão de análise de diagramas e já abstrair essas informações do conteúdo. Fica mais prático a gente enxergar uma coisa já feita. Então, isso depois eu vou compartilhar uma página. Não, na verdade eu mando via e-mail. Leve, eu mando através do e-mail cadastrado, eu mando para vocês esse diagrama. Bom, recado, aula, diagrama, acho que isso. Então a gente ainda tem mais até quarta-feira. Devem entrar, acho que mais 3 pessoas que ficaram de confirmar até segunda, então consegui estender o prazo para eles. E aí, quarta-feira, a gente já inicia a primeira aula de fato. Como eu disse, essa é mais uma reunião. Aqui eu vou trocar com vocês, eu vou mostrar uma tela. Cadê? Aqui. Bom, deixa eu pôr uma câmera mais próxima. Aqui nós temos um inversor de frequência. Aqui nós temos uma soft starter. Qual que é a característica mais gritante que vocês podem notar de diferença entre os dois? O que dá pra cara aí? O inversor deve ter o link CC, né? Isso. A coisa maior que a gente já vê aqui é a capacidade de armazenar energia. O que o inversor faz e a soft não. No inversor de frequência, eu vou deixar a soft de lado, vamos fazer uma pequena abstração de como se comporta a energia dentro dos sistemas. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para apontar. Tá. Aqui nós temos as entradas L e N, ou L1, L2. Nós temos aqui a saída U, V e W.
Se a gente fosse seguir todo o trajeto da energia elétrica que trabalha aqui, seria da seguinte forma. A energia entra aqui. Este aqui é um retificador que está retirado da placa. Mas para efeito de abstração, maravilha. Nós temos aqui, ó, o primeiro circuito de proteção. Neste caso aqui, existem esses fusíveis SMD. Não é todo inversor que tem, mas existe algum método de proteção. Aqui, ó, nós temos o segundo método de proteção, que é o varistor. Ou seja, ele varia a sua resistência de acordo com a amplitude de tensão aplicada entre seus terminais. Esse varistor aqui é um 14D431. Ele trabalha com até 430 volts de tensão. Caso a tensão aplicada aqui na entrada seja maior do que ele suporte, a resistência interna dele tende a ir a zero, fazendo com que haja uma sobrecorrente logo na entrada, antes de passar pelo sistema de retificação, forçando o seccionador que esteja na entrada, seja um disjuntor, ou neste caso aqui os fusíveis, a se romperem, se abrir, protegendo todo o sistema. Então a energia entra, passa pelo sistema de proteção, entra no sistema de retificação. O sistema de retificação, por sua vez, retifica a tensão alternada numa tensão de fluxo contínuo, porém ainda é alternado, é pulsado. Nós temos ali os pulsos de cada semiciclo. A energia sai, então, pulsada, em corrente contínua, e o primeiro passo dela é o limitador de corrente, o famoso pré-carga, que faz com que a tensão entre no link CC de forma gradativa. A corrente, desculpe. A tensão entre no link CC de forma gradativa, ou seja, essa corrente vai se elevando gradativamente até chegar no seu limiar máximo. No meio termo deste carregamento, ele já é capaz de excitar a fonte chaveada do sistema. A tensão que veio pulsada agora está quase 100% contínua, porque os capacitores têm a capacidade de armazenar e filtrar esses espúrios causados pela retificação. A tensão em corrente contínua, por sua vez, alimenta a fonte. Notem que o que eu estou falando é toda uma sequência. Qualquer processo desse sequencial que seja quebrado, já não funciona o inversor de frequência. Então, ele começa a oscilar no primário da fonte chaveada, pulsos cada vez ligeiramente mais rápidos, excitados por um CI PWM. Este aqui é um CI IC2A0565. Ele já possui um MOSFET integrado que oscila a bobina do primário desse transformador Chopper, que, por sua vez, induz tensões propícias do secundário, que são retificadas pelos diodos, geralmente são utilizados diodos Scott, que tem uma queda de tensão bem menor e mais rápida. Oi? Desculpa. Ah, tá. Então ele retifica e armazena nos capacitores do secundário, como esse que vocês podem ver. Essa tensão agora não é... Voltando um pouquinho, essa tensão que foi retificada aqui é 311 volts, que é a mesma tensão que é oscilada no primário. Mas no secundário nós temos as tensões propícias, 3,3, 12, 15, 24 e assim por diante. Nós temos tensões com amplitudes menores para que o sistema de controle possa trabalhar de forma adequada. Essas tensões estando num range adequado, passa-se a trabalhar o sistema de controle. Ele alimenta os 3,3 volts do sistema de controle, que liga o seu microcontrolador e os seus dispositivos periféricos de trabalho, e inicia processos de análise,
Por exemplo, a primeira análise que o inversor de frequência vai fazer, ele vai, através de algum dispositivo, de algum método, ler a tensão que existe no link CC, e se essa tensão estiver de acordo com o que ele trabalha, ele bypassa o pré-carga. O pré-carga ele só serve para o instante inicial de carregamento, para não explodir o link CC, ou mesmo não drenar no barramento tanta corrente a ponto de romper alguma interligação dessa. Então, se a tensão estiver de acordo aqui, ele bypassa o pré-carga, fazendo que a tensão agora passe através desses relés, indo direto para os capacitores. Ele vai monitorar características como temperatura do módulo. Caso a temperatura esteja adequada, funcionando plenamente, ele fica em stand-by, vamos dizer assim. Ou caso esteja num range em que seja permitida a refrigeração, liga o cooler. Ou se essa temperatura estiver acima desse range de proteção, ele entra em falha, indicando sobretemperatura. Ele analisa circuitos como falha terra, sobrecorrente, curto-circuito. Caso todas essas análises que ele fez esteja ok, ele entra num processo de funcionamento e, na verdade, ele entra num processo de aguarde. Ele está aguardando alguma função, seja ela uma entrada via os botões da IHM, seja ela via as entradas via Borne, seja ela por entrada via comunicação, 485, Modbus, etc. Ele fica em estado aguardando um impulso. Caso esse impulso seja satisfatório, vamos supor, eu apertei o botão de ligar aqui, ele começa a emitir sinais pulsados, famosos SPWM, para um circuito de disparo, que por sua vez possui um isolamento galvânico entre a potência e o sistema de controle. O sistema de controle emite esses pulsos, fazendo com que haja o disparo, no caso dos inversores de frequência, no gate do IGBT, oscilando sincronamente cada braço do módulo de potência. O módulo de potência, por sua vez, necessita de um sistema de potência que está no link CC, ou seja, as tensões e capacidade de corrente que eles vão propiciar. Oscilando na saída do inversor de frequência, um sinal modulado, muito semelhante a um sinal de corrente contínua, com a amplitude de tensão e a variação da frequência variáveis. Então, esses são os processos: retificação, armazenamento, controle, modulação e disparo. Cada circuito desse tem as suas características implícitas dentro dos sistemas. Por exemplo, como fazer a análise de uma tensão de 311 volts em um dispositivo que trabalha com, no máximo, 3,3 volts. O que a gente precisa fazer com essa tensão mais elevada para que essa tensão menos de baixa amplitude possa ler e interpretar essas características? Wellington? Oi. Sabe me dizer? Cortou um pouco o áudio aqui para entender direito. Você falou o quê? Repete, por gentileza. O link CC trabalha com 311 volts. Certo. O sistema de controle trabalha com 3,3 volts, no máximo. O que eu devo fazer no caminho para que o microcontrolador possa ler que no link CC tenho 311 volts? O que eu faço? Geralmente, se usar mulher resistiva e reguladores de voltagem, né? Isso. Eu atenuo dinamicamente a tensão desse ponto
para que ele leia e interprete. No CFW10, ele está justo nessa malha aqui, ó. É uma malha resistiva de resistores, fazendo com que em cada resistor, parte desses 311 volts fique alojado. Vamos chutar que cada um suporte aí 50 volts. Aqui ficou 50, aqui ficou 50, aqui ficou 50, aqui ficou 50, aqui mais 50, aqui mais 50. Não é, tá? É mais. Pelo que ele só tem 6 resistores, é mais. E, além disso, ainda tem um range de proteção. Então, eu não posso pegar 311 volts e tacar aqui. 311 volts, atenuar como se fosse 3,3 volts se eu jogar aqui. Então, eu tenho que atenuar os 311 volts no máximo até uns 2 volts, para ter uma gordurinha para queimar. Caso a tensão no link CC ultrapasse ali os 400, 450 volts, o meu microcontrolador não seja queimado. Então eu vou ter um range de proteção ali. Então a gente faz com que a tensão caia sobre cada resistor, chegando a um ponto dinâmico. Se variar a tensão no link CC, varia a tensão nesse ponto, mas ela já está atenuada. Então, o microcontrolador consegue ler e falar, beleza, eu tenho 311, eu tenho 250 volts, eu tenho 400 volts, opa, peraí, está acima do normal. Entra em falha e bloqueia os sistemas de disparo. Isso é o inversor de frequência. Seja ele grande, pequeno, médio, minúsculo, essas características todas que eu falei, vocês vão encontrar. Nos pequenininhos demais, vocês não encontram relé de pré-carga, porque o NTC já faz o relé de bypass de pré-carga, tá? O NTC já faz a pré-carga e continua mantendo a potência, porque até mesmo a potência é baixa. Sim. Porque esse modelo aí usa 2 relés no sistema de pré-carga? Só pela capacidade de corrente, né? Então, a gente vê aqui esse relézinho, ele é bem inferior àquele outro comumente, que é o de 30 volts, o 30 amperes, aquele bujãozinho. É utilizado no CFW10 de 2 amperes. Esse aqui eu acredito por conta do espaço, eles preferiram colocar esse aqui no projeto. Em inversores de maior porte, se for uma versão antiga, vocês ainda vão encontrar um meio limitador de corrente para o link CC e um bypass. No caso do CFW09, alguns modelos de CFW11 utilizam contatora e um resistor bem grande lá para fazer a pré-carga e o bypass de pré-carga. Em modelos mais atuais, já utilizam um sistema com semi-controlado, ou seja, um dos lados do semiciclo passa direto e o outro lado ele é como se fosse uma soft starter, ele vai cortando essa retificação gradativamente até que passe por completo. Então vocês não vão encontrar um sistema de bypass, e o sistema limitador de corrente é um limitador de corrente dinâmico, eletronicamente controlado. Esse aqui é bem analógico, como vocês podem ver. A energia entra, retifica, limita-se no instante inicial e depois é bypassado pelo pré-carga. A soft starter agora. Isso aqui é uma CPS 7. Oi? Então, o microprocessador, ele, como calcula, né, a tensão, né? Sim. É isso? Ele tem 3.3, ele já faz o cálculo para saber qual a tensão que está entrando no link DC, né? É isso? Isso. Por isso que é importante nos inversores de frequência parametrizar de forma adequada. Por exemplo, você tem um inversor de frequência em alguns modelos que você parametriza qual é a tensão que ele vai trabalhar. Se ele é 380 volts ou 220. Não que isso faça com que um inversor de 380 volts trabalhe como 220. Mas por quê? O inversor 380 volts, ele tem um circuito formado por resistores calculados.
Então, você informa para o sistema de controle que é 380 volts. No software interno dele, ele sabe que dentro de um range de tensão, ele é 380 volts. Caso você coloque ele em 220, essa tensão no centro que ele analisa vai ser menor do que o comum. Então, ele sabe dizer, ó, tá errado. Você não está ligado em 380, está ligado em 220. Então, são essas características. Por isso que é importante a parametrização adequada também desses equipamentos. Alguma dúvida, Cássio? Nesse caso aí que você falou, ele entraria em falha, né? Desculpa, não te entendi. Nesse caso que você disse, caso você ligue na tensão errada, menor ele entraria em falha, né? Isso. Ele entra em falha. Se você... Geralmente, esses inversores suportam um pequeno tempo ligado em forma... O que você não pode é ligar e disparar o módulo. Mas isso não é regra, tá? Mas eletronicamente eles são capazes de suportar por um pequeno período uma tensão um pouco mais elevada. Então ele consegue apresentar, por exemplo, no VEG, a falha lá é E01, que é sobretensão. Então ele desarma tudo e entra em sobretensão. Em alguns casos, ele até corta o bypass. Por quê? Vamos supor que haja um consumo de corrente, ele passando direto pelo pré-carga, parte dessa tensão elevada vai ficar sobre o pré-carga, protegendo o restante do circuito. Da parte de inversor, a gente começa... Vocês querem discutir... Não, semana que vem tem que ser inversor, que é a primeira aula, a gente discutir esses conceitos. Como que trabalha, o bypass, por que alguns tipos de erros comumente que acontecem e são bem explícitos de você enxergar esses erros só de detectar algumas características. Vamos voltar aqui e vou falar sobre um. Por exemplo, o inversor ligou, está em stand-by, está funcionando perfeitamente. Mas quando você liga o motor, ele começa a acelerar e apresenta E02. O que pode ser isso? Subtensão? Subtensão, sim. Mas no instante que eu não tinha consumo de corrente elétrica, ele não tinha subtensão. Certo. Só deu subtensão quando eu comecei a drenar corrente. Isso é bem característico de apresentar problemas no bypass de pré-carga. Como eu disse no início, o limitador de corrente faz o papel dele, depois dos trajetos funcionais de forma adequada, ele bypassa o pré-carga. Então, a corrente deveria passar paralelamente ao pré-carga, sem afetar a tensão no link CC. Se o bypass não entrou, show de bola. Na hora que ele ligou aqui, apresentou que estava normal. Por quê? Porque eu não tenho consumo algum. A partir do momento que eu começo a consumir corrente elétrica, eu começo a consumir corrente elétrica também na entrada. O limitador de corrente nada mais é do que uma resistência. A resistência dele é fixa, mas a corrente começa a subir. Se a corrente em cima da resistência começa a subir, uma queda de tensão começa a ficar em cima do resistor também. Então, onde deveria ter 311 volts no link CC, acaba atenuando-se. Por quê? Porque a tensão começa a ficar em cima do pré-carga. Porque o bypass não entrou. A corrente está fluindo pelo pré-carga e não paralelamente a ele. Então, é uma falha comum que acontece. Eu vou explicar de forma mais sucinta nas próximas aulas esses efeitos. A gente vai entrar nesse segmento eletrônico e identificar o porquê apresentou E02 no momento de carga, sendo que no momento que não existia carga estava funcionando de forma adequada. Mas é esse efeito que acontece, tá? Ou quando o bypass não entra, não que seja só esse, pode ser um outro erro, mas em grande maioria este é o acontecido, não só em inversores pequenos. Inversores mais antigos, inversores grandes, que ainda possuem sistema de bypass, este erro é muito característico.
Agora, voltando para a soft. A soft starter, como vocês podem ver, é simples. Porém, apresenta mais circuitos de isolação do que o inversor de frequência, ou tanto de sistemas de isolamento galvânico que existe. E por que essa característica? Porque o sistema de controle dela, que é a sua suma maioria, trabalha com tensões de 3,3 volts. E as potências trabalham com tensões ali na casa até de 525 volts. E isso, tensão RMS, não é a tensão de pico. Então, nós precisamos de dispositivos que façam isolamento entre o sistema de controle e o sistema de potência. Aqui, ó, apenas esse sistema aqui, ó, é a potência. Porque a potência fica nos tiristores abaixo, os módulos de disparo. Mas, ó, só apenas esse trecho aqui, e ainda por cima, parte desse trecho é utilizado para o sistema de sincronismo, no sistema de controle. Então, toda vez que a tensão alternada fluir através dos tiristores, dos SCRs em paralelos, eles vão emitir pulsos. Pulsos esses que identificam qual foi o momento exato em que a onda senoidal passou por zero, que ela começa a trocar o seu fluxo de corrente elétrica, que são esses dispositivos. Essa tensão, esse sinal gerado é tratado por esses amplificadores operacionais, que estão no formato integrador, gerando pequenos pulsos para que o sistema de controle identifique qual foi o momento exato em que, por exemplo, a fase R passou por zero. Vamos supor, a fase R passou por zero. Ela emitiu um pequeno pulso aqui, que foi tratado na placa, e esse pulso subiu para o sistema de controle, através desses barramentos, passando por esse Schmitt trigger e vindo para o sistema de controle. O sistema de controle recebe esse sinal, esse pequeno pulso, e ele identifica o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a rampa de aceleração? Eu estou fazendo a rampa de desaceleração? Eu estou trabalhando em regime permanente? O que eu estou fazendo? Ah, eu estou na rampa. Ah, e qual o período da rampa? Eu estou na metade da rampa? Estou na metade da rampa. Então, na metade da rampa, eu quero que deixe passar só metade da tensão de corrente alternada. Então, eu calculo um tempo para que eu emita um pulso. Este pulso passa novamente por um filtro Schmitt trigger, desce pelos barramentos, vão para os fototriacs, e nas aulas eu vou explicar o porquê se utiliza fototriac aqui e aqui opto-isolador apenas. Emite um pulso nos fototriacs que efetua um disparo no SCR no tempo adequado, no tempo certo, para que ele passe mais ou menos potência elétrica de acordo com o corte na onda senoidal. Aqui nós temos um conjunto idêntico. Todo o sistema de controle possui esses sistemas. Fontes chaveadas. Seja fonte chaveada, seja um conversor buck, um flyback, um DC-DC ou algo do gênero. Ela necessita ter uma fonte que gere tensões em amplitudes menores do que da potência e faixas de range de potência diferente. Por exemplo, aqui nós temos 3,3, 12, 24 e 48 volts. Os 48 volts são para alimentar as bobinas de bypass, que são relés biestados. Um relé comum, quando você liga, ele cola. Quando você desliga energia, ele descola. Um relé de biestado, quando você alimenta a bobina num sentido, ela vai e fica. Por mais que você desenergize ela, ela permanece no local. Ela só vai para o outro sentido quando você inverter a polaridade da alimentação da bobina. Aí ela passa aí para o outro sentido. Por isso que fala biestado. Ela tem dois estados de posição.
Mas voltando à alimentação da fonte aqui, a alimentação é feita nesses bornes, passam por um circuito, desce por esses pinos, por sua vez, passam por os filtros. Temos aqui um filtro indutivo, um varistor de proteção primária, um filtro capacitivo, um filtro supressor, um filtro capacitivo supressor, e por sua vez são retificadas. Assim como lá no inversor de frequência, nós temos uma ponte retificadora formada por 4 diodos. Essa tensão é retificada e armazenada num pequeno link CC, que vai suportar a energia capaz para que a fonte, o transformador do primário seja oscilado. E notem que aqui nós temos o mesmo CI do lado do CFW10, do inversor. Então, esse conjunto aqui é idêntico. A base de funcionamento, que poderíamos dividir isso em 3 segmentos: inversor de frequência, soft starters e fonte chaveada. Fonte chaveada é comum para todos os dispositivos. E todo segmento eletrônico vocês vão encontrar algum tipo de fonte que converta tensões de alta amplitude, de faixas de corrente distintas, numa tensão mais apropriada do sistema de controle. Então, por sua vez, a energia que foi retificada aqui foi oscilada no primário, induziu as tensões no secundário e iniciou o processo de alimentação do sistema de sincronismo. O sistema de sincronismo emite os pulsos e os sinais, que por sua vez são filtrados e tratados também, e sobem para o sistema de controle, que aguarda um impulso também, assim como um inversor de frequência. Caso esse impulso seja via IHM ou bornes de entrada ou mesmo um cabo de comunicação, não importa. Ele está aguardando algum tipo de impulso para que ele estabeleça alguma função. Caso seja acionado, ele lendo esses sinais de sincronismo, ele consegue emitir pulsos de disparos. Ele não lendo os sinais de sincronismo, ele vai entrar em falha, dizendo, por exemplo, perda de fase. Eu não consigo ler o sinal de sincronismo, então eu não consigo disparar. Então eu vou apresentar a falha relacionada, perda de fase. A temperatura que é lida através desse circuito está me informando que está quente demais. Então, eu não vou disparar. Ele vai entrar em falha por sobretemperatura. A corrente lida, são 2 TCs, a corrente lida por um está muito discrepante da outra. Então, tem desequilíbrio de corrente, entro em falha. E para cada característica tem um tipo de análise. Tudo isso, todo esse algoritmo, esse processamento é feito dentro do microcontrolador, que trabalha com 3,3 volts. Então, tudo que a gente pega aqui, por exemplo, se fosse definir esses conjuntos, nada mais são do que tratativas de sinais. Porque eu preciso receber os sinais de sincronismo, tratá-lo, atenuá-lo, filtrá-lo. Esse é um filtro Schmitt-Trigger, que como estamos trabalhando com circuitos oscilatórios, nós temos muita oscilação dentro do sistema. E as oscilações podem gerar espúrios, que por sua vez podem gerar disparos errôneos no circuito de potência. Então, nós precisamos ter filtros para eliminar esses espúrios, que são os filtros Schmitt-Trigger. E dessa forma, é o mais básico que a gente pode dizer que uma soft starter trabalha. Diferente se ela trabalha com controle por 2 fases, controle por 3 fases, se ela é VEG, se ela é Danfoss, se ela é Rockwell, que seja. A base é essa, ela precisa receber esses sinais de sincronismos. Esses sinais vão ser tratados por algum dispositivo eletrônico, porque não dá para pegar um sinal de 535 volts e injetar num circuito que trabalha por 3,3. Vão ser tratados, atenuados, filtrados e aí sim vão para um sistema de controle. E esse sistema de controle, por sua vez, vai fazer a análise desses sinais do sincronismo e emitir os disparos. Seja qual for a marca, modelo e potência, a base de funcionamento delas é a mesma. Oi. Sim. Por que a alimentação
da software, tem a parte de potência e tem a alimentação para poder alimentar. Pergunta muito boa e que todas as turmas fazem. Para controle. Não poderia ser direto, não? Não. Teoricamente, não. Praticamente, todo mundo faz isso, né? Eu sei que faz. Porque eu já peguei muita acontecendo isso. O inversor de frequência, a potência é retificada e está armazenada. Eu tenho potência aqui, certo? Certo. Se der pau aqui, eu tenho potência armazenada que vai manter a minha tensão na fonte naquele instante de trabalho. Uhum. Na soft starter, eu não armazeno energia elétrica. A potência vem da rede. Se der pau na potência de saída da soft, ela derruba a fonte, derrubando o sistema de controle, e o sistema de controle não consegue trabalhar de forma adequada. Então, por isso, o soft starter tem tensão de alimentação de controle separada do sistema de potência. Porque a potência não está armazenada na soft. Por isso que eu disse que soft starter é mais seguro de se trabalhar, porque eu não tenho um link, uma caixa d'água, reservatório de energia. Se isso daqui eu tirar da soft starter naquele mesmo instante, eu posso colocar aqui sem medo e mexer. Isso aqui, se eu energizar, eu não posso chegar aqui. Eu falo isso por experiência própria. Eu tomei choque pra caramba achando que o capacitor estava descarregado. Eu não posso pegar esse daqui e simplesmente manusear aqui, porque eu vou tomar choque. Eu tenho energia armazenada aqui. Certo. Esse mesmo princípio de armazenamento a gente pode levar para essa característica. O inversor, ele armazena aqui. Então, eu posso utilizar a mesma tensão da potência aqui, porque eu tenho um reservatório aqui para me alimentar numa eventual com consumo exagerado, que promova uma análise e, respectivamente, uma aplicação de uma falha, uma advertência. Na soft starter, se der pau na saída, na potência da saída, o que vai acontecer? A energia, ela é preguiçosa, certo? Se a energia é preguiçosa, ela quer passar pelo menor caminho resistente a ela. E se eu tenho um consumo muito moderado paralelamente a esse circuito, a energia passa quase toda por ele e não alimenta o sistema de potência, que por sua vez tem uma resistência elevada. Então, de controle. Então, o sistema de controle apaga enquanto o sistema de potência está funcionando e geralmente acontece estouros de tiristor, passando direto, duas fases passando direto ou algo do gênero. Então, por isso que o sistema das soft starters tem alimentação separada do sistema de potência, porque ela não armazena energia. Então, ela precisa garantir que a energia dela vai estar ali quando ela precisar. Mas 90% das soft starters que eu vejo por aí, o pessoal pega os 3 barramentos que está aqui em cima, puxa 2 fiozinhos e liga ela aqui embaixo. Para mim isso é bom, não é ruim não. Enquanto estão fazendo isso, estão estragando o soft starter e estão trazendo para me arrumar. Mas vocês que estão aprendendo, vocês já devem entender o porquê isso ocorre, tá? Bom, galera, para a reunião de abertura é isso. A gente já teve até quase 2 horas de reunião. Eu não estou vendo quantas horas a gente está, deixa eu ver. Quase 2 horas, 1 hora e 35 minutos de reunião. Tá. Em relação ao treinamento, alguma dúvida, alguma coisa que vocês precisam saber ainda? Porque na semana que vem a gente já começa de fato a estudar, a entender esses conceitos. Vão ser 3 aulas teóricas, tá? Basicamente que nem essa de hoje. Vou mostrar alguma coisinha, mas vou explicar como funciona e tal. As últimas 7 aulas basicamente são práticas. Vou trazer um equipamento aqui ferrado, fodido, de qualquer jeito. Um que a gente achar aqui na hora, ou que vocês derem a dica se eu estiver aqui para poder fazer. E em bancada a gente faz a análise e o reparo dele.
Edson, Matheus, Wellington, Cássio. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Desculpa, Cássio, eu não entendi. Por mim tá tranquilo, sem dúvida. Então, Edson, sim, pode falar, Wellington. uma dúvida que eu tenho bastante aqui é com relação à questão de a gente adquirir componentes. Eu trabalho aqui com manutenção de no-break, estabilizadores de pequeno e grande porte. E o que é que acontece? Eu tenho uma dificuldade muito grande de adquirir componente original, né? Esse advento do componente da China, cara, é muito gente pegar componente falsificado, né? Sim. E assim, eu queria saber de você se quando terminar o curso, você vai fornecer locais onde a gente vai pegar, comprar componentes de qualidade, entendeu? Sim. Aqui, o que acontece? Eu forneço, eu trabalho como fornecedor também de componentes, peças e dispositivos. Certo. Se vocês precisarem desse segmento, se eu não trabalhar nessa linha, eu indico quem trabalha. Aqui a gente compra muito componente. A gente tem, vocês podem ver aqui, tem armário aqui uma parte, outro lá, e tem mais 2 lá embaixo. Então, nós temos várias áreas aqui só desse segmento de eletrônica industrial. Uhum. Então, nós temos as peças, e quando a gente compra, a gente afere esses componentes. A gente afere, testa, aí sim vai para o estoque. Depois de aferido, por exemplo, se eu precisar fornecer para você algum tipo de dispositivo, antes de ir para você, ele efetuar todos os testes aqui antes de sair. Então, a gente consegue garantir tanto peças quanto qualidade de mão de obra. Porque eu tenho fornecedores bons que, mesmo sendo fornecedores originais, cara, veio peças que eles achavam que eram originais e veio peça falsificada. E isso, um LM324, um amplificador operacional que não custa R$3. Um TL431. TL431 é o pior dos casos. Para você conseguir um TL431 que funcione em placas da WEG, é só tirando de sucata. Não acha TL431 que trabalhe com placas da WEG de forma adequada. Agora mesmo, recentemente, eu comprei uns componentes, né, uns transistores, né? Sim. Um fornecedor nosso de São Paulo, não teve problema com relação a componente com eles. Só que chegou os componentes aqui, quando eu olhei, claramente se olhava assim, que o componente era falsificado. Eu falei para eles, eu não vou nem colocar no lugar, porque se colocar, eu que chorar. Não é perder tempo em bancada. Aí, uma dica que eu dou. Isso, o valor. Eu vou mostrar para vocês também. Ferramental, tá, galera? Não existe análise de circuito. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Não existe trabalhar principalmente nesse segmento se você não tiver as ferramentas adequadas. E uma coisa, não existe falar, é só Fluke, é só o Scarcel. Não. Ferramenta, seja qual for a ferramenta, se você sabe trabalhar, vai te servir de grande importância. Medidor de ESR. Isso daqui, para você resolver fonte chaveada, tem que ter. Não tem outro método de você medir um ESR de forma rápida se você não tiver um equipamento. E não é caro. Eu tenho um aqui, mas assim, não é igual esse teu, né? Um caseiro. Vou até mostrar aqui para você que os demais. Já matei muito defeito com ele, né? Esse aqui, acho que dá para vocês verem. Um analógico também funciona muito bem. Muito bom. Já me tirou muito prego aqui, defeito quanto que era capacitor, né? Sim. E então, até eu falo, tem várias ferramentas. Esse aí tá aí do lado do medidor de SR. Esse outro aí até me chegou hoje para mim, né? Até me passou o link aí. E aí eu esse aqui chegou muito bom, cara. Muito bom mesmo esse equipamento. Cara, isso aqui é uma mão na roda. Eu tenho 3, eu tenho a versão 9 e eu tenho aquela outra que é com osciloscópio, tá aqui na outra sala. Cara, eu amo isso aqui depois que eu descobri uma coisa. Para testar Zener, ele testa o Zener. Você coloca eu vi aqui, eu testei hoje aqui, é o primeiro mesmo, viu? Então, aqui embaixo, KA. Você coloca o Zener aqui, liga ele, pronto, ele já te fala, é Zener de tanto. Cara, isso é uma mão na roda. Porque às vezes você pega um diodo
Daqueles diodos SMD, tem uns que não tem característica, você fala, é um diodo, é comum. Aí você vai lá, pega as pontinhas só e coloca aqui e fala, ó, é um Zener. É um diodo supressor, é um transistor, é um MOSFET. Lógico, tem alguns que não lê. Tem alguns IGBTs que eu já vi que ele não lê, mas isso não implica que o componente estava ruim. Eu fui para o outro teste acusou certinho. Então, ferramenta tem que ter. Osciloscópio. Osciloscópio, no mínimo 2 canais. Isso aqui é um outro. Ó. Como vocês podem ver, ó, grande parte, quase todas as ferramentas eu compro em AliExpress, mas eu compro de fornecedores bons. Esse eu consigo passar para você. Ó. Eu tenho aqui o de 4 canais, eu tenho o outro ali de 2, também de bancada, multímetro de bancada. Não é necessário, mas pela facilidade eu comprei de bancada. Mas tem o portátil também. Gerador de função, fonte chavear, fonte bancada com proteção de corrente tem que ter, seja de 1, seja de 2 canais, estação de retrabalho e ferro, gerador de sinal para a área de manutenção não usa tanto, eu uso mais para a área de projeto. Então, assim, ferramentas isoladas, proteção, luva, óculos, isso tem que ter, galera, não foge à regra. E o principal é o osciloscópio de 2 canais. Dá para quebrar galho? Dá. Para soft start, para fonte, serve. Para testar um disparo no inversor de frequência, não dá. Não tem como eu garantir, sem olhar sincronamente o braço, o semiciclo positivo e o negativo, que as suas chaves eletrônicas não estão fechando o curto. Não dá, a não ser que exploda, mas aí já vem explodido e não tem um porquê. Mas na hora do reparo, para você trocar um módulo, você precisa testar sincronamente o semiciclo positivo e negativo. Então, pelo menos um osciloscópio de 2 canais. E esse aqui resolve o caso tranquilo. É barato, tem no AliExpress, dá até para colocar ele numa TV. Você consegue colocar ele na TV e ele aparece a imagem na TV. Não vai ter qualidade boa, mas aumenta a tela. Então, ferramental é necessário. É de suma importância que tenham o básico para se trabalhar. Sim. Eu vi que você usa aí umas pinçazinhas para tirar aquele verniz que vem nas placas, cara. Que é chato que só aquele verniz para tirar. Você poderia passar aí para a gente onde é que a gente consegue essa... Ó, esse aqui tem no Mercado Livre. Esse aqui é o estilete, né? É um bisturi. Isso aqui eu uso muito para tirar o verniz. E o verniz, uma dica. Uso o soprador térmico, estação de retrabalho, só para dar uma aquecida sobre as placas, sobre o verniz ali. E aí então você pode ir com uma pinça de leve, você vai tirando o verniz. E só tire o verniz de onde você for trabalhar. Não tire de tudo, porque esse verniz não está à toa ali. Esse verniz tem a função de isolamento contra intempéries ao tempo, oxidação, água, poeira. Então, ele tem uma função específica. Acho que as pinças que você falou eram essas aqui, né? O pessoal tem que ser igual dentista. Ferramentas tem que ter de tudo. Pronto, me refiro a essas amarelas aí. Pinça, curva. Esse aqui, eu não lembro se eu comprei no AliExpress ou se eu comprei. Isso aqui você encontra nessas lojas que vende material para reparo de celular. Certo. Ó, isso aqui, para que eu uso isso aqui? Para poder abrir as carcaças plásticas. Às vezes um componente que estava num cantinho, e você pode ver que tem vários tipos, ó. Essas curvinhas aqui, nossa, cara, é uma mão na roda. Às vezes tem um dispositivo pequenininho embaixo de de um capacitor eletrolítico que tá ali, ó. É igual dentista. Só faltou a broca. A broca ainda até tem aqui, mas é para fazer placa. Mas tem que ser igual dentista. Isso aqui, ó, para tirar uma oxidação, algo do gênero. Vocês viram um vídeo que eu mandei ali de um reparo de um CLP? Isso aqui é uma coisa para fazer aquilo lá. Que querendo não tem pontos que é apenas oxidação. Pinças. Ó, aqui tem pinças. Tem de tudo aqui, ó. Já fica
aqui para mim poder trabalhar em paz. Então, isoladinho, arrumado, organização. Outra dica, organização é de suma importância. Tirou, às vezes não dá para pôr na hora, no local adequado. Mas tirou, fez alguma coisa, arruma, limpa. Porque senão começa a virar uma zona, você não acha mais nem as cuecas perdidas ali. Verdade. Cara, aqui pra mim até chegou, tá começando a aparecer, né? A gente trabalha aqui muito só no segmento de no break, estabilizador. E aí, Sim. muito cliente que tem software, inversor. E aí eu comecei a divulgar, né? Quando eu conheci aí, você pesquisando na internet, o curso, eu digo, ó, gente, agora a gente vai começar a trabalhar. Aí começou a aparecer com uns dois, né? Inclusive, antes, Sim. acho que lá para 1 hora estudando aqui uma CFW 500 pequena, até mandei as fotos para você. Sim. Tá com módulo estourado e outros componentes ali também que queimou. Aí eu dei postar, já descobri que o módulo foi pro saco, né? Eu estou aqui também com a CFW 10 pequena, que é uma Ó, a dica, essa FW10 é a melhor que tem para se aprender a manutenção de inversores. Ela é simples. Assim, você conseguir entender todo. Por isso que eu trouxe essa aqui é uma CFW10, só que é para 3 cavalos. Por que eu trouxe ela? Porque ela é simples. Quanto mais simples se inicia nesse processo, você consegue entender de fato como é que ocorre cada conjunto. Aí às vezes você, mas eu não tenho um limitador de corrente como o NTC, no caso dessa daqui. Mas você sabe que tem que limitar a corrente para carregar o link CC. Por exemplo, um AG1, inversor da AG1. Ele não tem um NTC, mas ele tem uma resistência grande, de alta potência e baixo valor ôhmico, que é ali 68 ohms. Você já consegue identificar ela como pré-carga, até mesmo analisando a layer, que você vê que na saída do retificador já se encontra ela logo de cara. Então você começa a assimilar essas características de um inversor com outro. Aí você consegue perceber que quem conserta um, com um pouquinho de trabalho mais, conserta outros quaisquer. Certo. Aí eu até olhando aqui, esse CFW que eu tenho aqui, que é para motor 2CV pequeno, né? Eu já identifiquei que o módulo aqui de GPT dele foi pro saco, né? E também a HMzinha dele, tem o LED vermelho, o LED verde, tem até o que ele foi estourado, né? Acho que, não sei se dá para ver, ele fica até por aqui. Ó, esse aí tem até um método de você... vocês viram, eu criei a TPCW, né? Para testar esse daí. Só que esse aqui, esse aqui não tem o que testar, esse aqui tá com buracão, viu? Então, aí não tem jeito, aí é só trocar, aí nesse caso tem que trocar a placa. Aí não tem como trocar ele, não, tem que ser a placa completa. Não, já o que estourou foi o micro. O que explodiu aí? Não, esse aqui só estourou esse componente aqui nela, só esse aqui, do lado esse aí é o controlador do LED. É o controlador do LED, Isso, esse aí é um CI responsável por controlar esse display de LED aí de 7 segmentos. Certo. Só que geralmente, quando esse aí estoura, o micro já foi pro saco. É só uma placa nova no caso, nesse aqui. Porque micro, qualquer outra peça que estoure, a gente consegue resolver, porque não tem um software embarcado. Mas o microcontrolador tem. O microcontrolador tem um programa que só a fabricante tem. E ela não disponibiliza para ninguém. E nem vai, né? Não. Verdade. Mas aí, no caso dessa plaquinha aqui, a gente encontra ela para Sim, comprar? A gente tem aqui. Isso que eu falei, a gente tem tanto peças quanto componentes. Certo, porque aí fica mais fácil, trocando, fica até para sucata depois, né? De repente você precisa Isso. Porque às vezes você tira, isso daí aproveita bastante. Botão, que os indivíduos gostam de apertar e estourar IHM, mas às vezes IHM tá bom. Botão disso aí você aproveita, contato, diodos, você aproveita aí
o LED de 7 segmentos mesmo, que Isso. em alguns casos estoura um dos segmentos do LED, o cliente quer que arruma. Então, esse aí se aproveita bastante perto disso daí. Eu acho que o cliente não vai nem querer consertar isso aqui, porque quando for para a ponta da caneta vai ficar um pouco salgado, né? Sim. Essa é uma das desvantagens de quando está muito ferrado. Essa placa, ela é a completa. Essa placa, ela sai R$420, essa placa de controle. Você falou que é o inversor. Isso. Né? Isso. Aí tem a lateral também, que é de controle, né? Que é Não, essa aí é de disparo. a de disparo. Isso, essa é a placa de disparo. É ela que efetua o isolamento entre o sistema de controle e o sistema de potência. Ele é um CI 6ED alguma coisa, um chip grandinho até. Isso. Só que esse daí é fácil de você testar. Só que como você não tem a placa de controle, aí não tem como testar, né? Mas tem alguns vídeos que eu já postei lá no canal. Você tira esse módulo. Não precisa. Esse módulo do CFW10 é batata, é facinho de tirar. Não precisa dessoldar ele. Você consegue extrair ele com um pouco de pressão. E fazendo o jampeamento de forma correta, que nem eu fiz no CFW500. Não sei se vocês viram lá como testar o disparo dele com alimentação externa. Você consegue efetuar os disparos e analisar no osciloscópio. Fazendo isso, você elimina, tirando o módulo e ligando ele, você elimina o risco de uma explosão, porque só tem 2 pontos aí que pode explodir por curto-circuito do Link CC, que é a fonte chaveada ou o módulo de potência. Módulo de potência tirou, fonte chaveada é muito improvável de fechar curto-circuito, a não ser que já esteja fodida. Isso aí ela já vai estar fodida, então nem vai ligar. Efetuando no osciloscópio o disparo sincronamente por braço, você já elimina se essa plaquinha está boa ou não está. Se o módulo, você fez um teste a frio, se o módulo está com características de curto, vamos 50% de chance que essa plaquinha também foi para o saco. Porque é ela que controla o disparo do módulo. E se ele está em curto, então provavelmente ela também está em curto. Aí, no caso, essa pequenininha aqui, o que queima mais é só esse CI aqui, que recebe o final. E esse CI, dependendo do caso, ele tem tanto os diodo e tem capacitores de bootstrap, que são os capacitores SMD que estão na parte de baixo. Tem 6 diodos retificadores, que é um T4. Mas o maior vilão, quando estraga nesse daí, são esses resistores de 10 e de 100, que estão embaixo do CI e o próprio CI. Ok. É que a gente faz depois com ela aqui. Dá para ajeitar, né? Bom, galera, então vou ficando por aqui hoje. Vai dar 9 horas aqui, aí já vai dar 10 horas na região de vocês. Alguma dúvida que ficou em relação ao treinamento? Todos conseguiram acessar, ficou ok. Cássio também, né, Cássio? Eu consegui como convidada, né, até no teu nome, né? Isso. Aí, da mesma forma, vai ser quarta-feira. Uns meia hora, 20 minutos antes de iniciar a aula, lá no grupo da turma, eu mando o link e vocês acessam e entram como convidados. Tá bom. Beleza? Beleza. Edson? Tranquilo. Beleza? Galera, então, forte abraço para todos vocês. Um ótimo final de semana. E a gente se vê na quarta-feira, então. Beleza. Tranquilo. Valeu, pessoal. Boa noite para todos. Valeu. Um abraço. Tchau.